Nossa história de hoje se inicia com o narrador explicando o que aconteceu em uma certa novel. Em certo momento, o mundo se deparou com uma calamidade sem precedentes. Por toda parte, dungeons e torres surgiram do nada, trazendo consigo inúmeros monstros que mergulharam o mundo em desastres. Dentre todos os lugares, a Península Coreana era especialmente alvejada, pois dungeons e torres apareciam sem parar. E por esse fato, os ataques de monstros eram piores do que em qualquer outro país, fazendo dela o verdadeiro inferno sobre a Terra. Mas é dentro da escuridão que as luzes mais brilhantes surgem, e dentro da novel essas luzes brilhantes eram chamadas de heróis. A Coreia, então, começou a enfrentar os monstros usando o poder dos heróis. Aos poucos, eles conseguiram tomar controle tanto das torres quanto das dungeons, e usando a indústria criada em torno dessa calamidade como uma força motriz, eles se reergueram novamente. O tempo passou, e com isso, a Coreia se tornou uma potência mundial que poderia rivalizar-se até mesmo com os Estados Unidos, tornando-se um país de destaque onde heróis de todo o mundo se encontravam. A Coreia, como uma medida de segurança contra o aumento de monstros e dungeons, fundou uma instituição de heróis, com magia de ponta e engenharia mágica de última geração conhecida como o Cubo. Essa instituição é o lugar onde cadetes heróis de todo o mundo se reúnem após serem aprovados em um teste incrivelmente difícil. E é nesse lugar onde o herói que salvará o mundo está, e não só ele como também seu maior rival. Até agora, tudo isso foi uma explicação de contexto histórico. E a pessoa que nos conta isso nada mais é do que o próprio Criador desse mundo, não um Deus, mas sim o autor. No entanto, parece que após a conclusão, um problema ocorreu. Mudamos agora para um belo local que se assemelha a um coliseu luxuoso e majestoso. Dentro dele, um aluno que ficou em primeiro lugar é chamado por uma apresentadora, e Kim Sulyo, o número 1 do primeiro ano sobe ao palco. Após esse anúncio, vemos que nosso narrador de antes se encontra agora no mundo de sua própria novel. Cada detalhe da Cubo, o cadete Kim Sulyo, tudo exatamente como ele escreveu. Percebendo isso, ele se pergunta o que está acontecendo nesse mundo. Mas após seu questionamento, a multidão fica alvoroçada ao falar sobre Kim Sulyo e de como ele é sortudo e talentoso. Enquanto todos estavam falando, nosso protagonista conseguia ouvir com clareza todas aquelas vozes distantes. Continuando a escutar as vozes, uma em específico que vinha de uma sala privada elogiava todos os alunos que passaram dessa vez, mas em específico ela elogia que Kim Sulyo, de apenas 17 anos, mostrou tamanho desempenho. Nosso protagonista diz que Kim Sulyo é o protagonista desse mundo. Ele é a pessoa que guiará esse mundo caótico dominado por monstros e heróis. Ele tem os traços de um herói honesto que defende o bem e a justiça, mas ele também tem um segredo especial que mantém escondido de todo mundo. O apresentador chama o próximo, e nosso protagonista diz que esse agora é o rival de Kim Sulyo, o segundo lugar entre os cadetes, Shin Jong-wak. Ele é da quarta geração da grande empresa conhecida como Corporação Jinsun. Ele tem potencial para rivalizar com o próprio personagem principal, mas se tornará o futuro vilão e um crente fiel à doutrina do elitismo. Nesse momento, eles podem ser apenas cadetes, mas com o passar do tempo, Jong-wak vai se tornar um vilão graças ao seu complexo de inferioridade em relação ao Sulyo, e eles lutarão entre si em uma batalha sem fim como luz e escuridão. Vendo a cena dos dois lado a lado, nosso protagonista se convence de que realmente está dentro do mundo de sua novel. No entanto, uma pergunta ainda está em sua mente, e ele pergunta quem ele é. Ele diz que é um personagem que fez na novel, portanto, deve ter um nome. Neste momento, uma mão o toca e pergunta o motivo dele estar tão distraído, e a pessoa em questão era um outro cadete gordinho que chama nosso protagonista pelo nome de Shundong. Nosso protagonista tem uma reação estranha a esse nome e pergunta se o gordinho estava falando com ele, o que é logo confirmado. O gordinho fala que não está vendo nenhum outro Kim Shundong por perto além dele. Aquelas palavras caem sobre nosso protagonista como um raio, e ele se pergunta se tinha mesmo um personagem com esse nome. Nosso protagonista fala que não se recorda desse personagem, mas caso veja seu rosto, pode ter uma ideia de quem seja. Ainda se perguntando quem esse Kim Shundong deveria ser, e surpreendentemente, e no telão onde mostrava seu rosto, um ponto de interrogação estava no lugar. Em choque, ele apalpa seu próprio rosto ao saber que sua cara é um ponto de interrogação.
E foi assim que nosso protagonista descobriu que era um personagem que não foi escrito por ele, fazendo ele não ter uma aparência específica e ainda por cima ter um nome fora de moda. Sendo um personagem que nem participa direito da história, o mais impressionante é que ninguém ligou para o fato dele não ter um rosto. Ele fala aqui, e consideravelmente normal sendo um cadete da Kubo, mas ainda assim é um personagem que não tem contato com os personagens principais. Em contemplação por seu estado atual, ele percebe que é apenas um personagem usado para preencher o espaço, e nesse momento, ele cai na real que é realmente um personagem extra da novel, sendo tão relevante quanto um grão de areia perdido no oceano. E então, vemos ele como um pequeno pontinho na plateia. Após algum tempo naquele mundo, uma mensagem misteriosa apareceu repentinamente. A mensagem em si parecia ser de um fã, que propôs uma mudança na história original. A novel escrita por nosso protagonista é chamada de O Retorno do Herói, que teve sua produção encerrada após nosso protagonista passar por uma fase em sua vida onde ele teve depressão. Ele se questiona o porquê de alguém querer mudar uma obra que parou de ser feita, e comenta que realmente há todos os tipos de pessoas por aí. Naquele momento, um sentimento de culpa por ter parado os lançamentos surge. Mas o que nosso protagonista não esperava é que aquela mensagem, que era a resposta para um fã, seria a principal causa do que está acontecendo com ele agora. A cena muda para nosso protagonista lavando seu ponto de interrogação, enquanto diz que depois de 2 semanas já está ficando acostumado a ver seu rosto assim. Ele pensa que já fazem 14 dias que está vendo esse ponto de interrogação na sua cara, então não tem como isso ser um sonho. Esse é mesmo o mundo da novel que ele criou e o Kim Shundong que ele possuiu parece ser um dos incontáveis extras da novel. Ele fala que nessas suas semanas tentou de vários métodos diferentes, mas mesmo assim não conseguiu descobrir nem a motivação e muito menos quem o jogou aqui e com que propósito fizeram isso. Mas uma coisa é certa, ele vai ter que ficar nesse mundo por um longo tempo. Ele então faz um cálculo e diz que se esse mundo continuar até mesmo depois dos capítulos que foram lançados da novel, então isso é algo em torno de uns 10 anos, o que parece não deixá-lo animado nem um pouquinho com essa ideia. Mas a causa do mau humor de nosso protagonista não é por ter que ficar no mundo da novel por 10 anos, mas sim ficar lá esse tempo todo sem rosto. Ele pergunta se isso por acaso é alguma piada de mau gosto, e lembra que também tem uma vida e não quer sair mal vivo dessa novel que parou. Ele queima seus neurônios para pensar em uma forma de sair desse mundo, mas até agora ele só conseguiu pensar que seguir a história é o único jeito. Ele lembra que se chegar até o meio da história principal, não estará muito longe do último capítulo lançado, e para ele não há muitas outras opções além de tentar isso. Cabisbaixo, ele diz que agora tem que ir para a escola. A Kubo é uma ilha artificial localizada no Mar do Leste, onde cerca de 50.000 pessoas, incluídos cadetes provisórios de herói e pessoas normais, vivem. Uma cidade formada por pessoas talentosas em magia e habilidades de manufaturação do mundo inteiro e o que faz a Coreia ser chamada de nação poderosa é a existência da Kubo. No centro desta cidade está o estágio principal para a novel, a escola de treinamento de heróis, a Kubo. Até mesmo entre os candidatos de herói que têm habilidades especiais e talentos, somente um pequeno número muito pequeno de elites podem se tornar cadetes da Kubo. Nosso protagonista comenta que o dono original desse corpo, Kim Shundong, também é um cadete aqui na Kubo, e ele não sabe quais são suas habilidades, mas se ele é um cadete, provavelmente deve ser um talento memorável. Mas qualquer que seja esse talento, ele só espera que seja um talento útil para sobreviver nessa escola perigosa. Entrando na sala de aula, podemos ver que muitos outros alunos já estão em seus lugares, conversando até o início da aula. Aqui nas aulas de verdade é o centro de episódios da Kubo. Aqui é onde vemos antagonistas e vilões, parceiros e rivais, e por fim o local onde encontramos o protagonista da novel. Em breve, os personagens vão formar grupos e com isso irão encarar incontáveis casos diferentes. Com o fim da aula, nosso protagonista volta para o dormitório, e ele comenta que nem percebeu o dia passar. Ele comenta que durante o ensino médio estudou muito e não tem dificuldades com as matérias, mas algo em frente à sua porta chama sua atenção e interrompe seus pensamentos. O item à sua frente era uma caixa grande, mas ele se perguntava por que uma encomenda chegou do nada. Ele se perguntava se poderia ser algum pertence pessoal de Kim Shundong, mas o conteúdo da caixa parece o surpreende bastante,
e vemos que o item dentro daquela caixa era seu notebook, que vimos ele usando antes de vir para esse mundo. Ele pergunta o porquê dele estar aqui, mas ao abri-lo, uma tela de carregamento se inicia, e logo em seguida uma mensagem diz que a sincronização começou, emitindo um brilho enorme que faz nosso protagonista largar o notebook assustado. Com a sincronização iniciada, Kim Shundong é sincronizado com Kim Yajin, e com isso, outra mensagem mostra que configurações extras estão sendo baixadas. Uma tela mostra os atributos variáveis sendo Força 4, Resistência 4.3, Agilidade 4, Percepção 5, Poder Mágico 3.5 e Vitalidade. Já nos invariáveis temos Inteligência 4 de 10, Tenacidade 4 de 10, Sorte 4 de 10 e Carisma 4 de 10, e fora isso faria outros atributos secundários que são menos citados. Vendo tudo aquilo, nosso protagonista fala que isso é o livro que ele escreveu e se pergunta quem mandou isso para ele. Mas antes de obter uma resposta, uma tela aparece indicando que a sincronização está agora em 99%, e por fim, a tela do notebook se apaga sozinha sem mais nenhuma explicação. Uma tela de sistema aparece informando que a habilidade de intervenção de cenário foi adquirida, e por fim, nosso protagonista perde sua cara estranha de interrogação e ganha um rosto bonitão. E agora, seu personagem mudou de Kim Shundong para Kim Yajin e devido à sincronização, todos os atributos foram reiniciados. Usando a tela do notebook como um espelho, nosso protagonista vê seu reflexo e percebe que esse é seu rosto real e olhando para todas aquelas telas de sistema, ele se pergunta o que está acontecendo e o que seriam essas coisas. Analisando, ele cogita que isso talvez possa ser uma ascensão. Neste mundo, isso é um fenômeno do despertar que ocorre quando as pessoas ultrapassam seus limites e recebe o nome de ascensão. Com a ascensão, é possível ver seus talentos, habilidades e muito mais outras coisas, e com isso, conseguir ficar mais forte ao utilizar um método mais eficiente do que antes. Simplificando mais as coisas, você pode ver uma janela de status, e agora podemos ver que vários resultados anteriores foram drasticamente reduzidos após a sincronização. Como talentos, temos observação e pesquisa. Com a observação, podemos observar aqueles que aparecem na linha de visão, e pesquisa pode pesquisar na linha do tempo do laptop a qualquer momento sem precisar de meios para isso. No momento, nosso protagonista não possui qualquer maestria, constituição ou atributos especiais, mas podemos ver seus atributos variáveis. A força agora é 1.2, resistência 1.3, agilidade 1.5, percepção 2, vitalidade 1.3 e poder mágico 1. Já nos atributos invariáveis, temos inteligência 4.1 de 10, perseverança 5.01 de 10, sorte 6.33 de 10 e carisma, que está em 4.1 de 10. Nosso protagonista diz que vai dar uma olhada em uma coisa de cada vez, e em sua checagem, as coisas que mais chamaram sua atenção foram a sincronização e a inicialização. Ele não sabe o que são essas coisas, mas provavelmente são o motivo de sua cara não ser mais um ponto de interrogação. Estranhamente, seus atributos como Kim Shundong desapareceram, mas em troca, ele ganhou alguns pontos. Mas o que ele quer ver agora é outra coisa, e uma janela mostra uma intervenção configurada, dando uma autoridade única. Com essa autoridade, nosso protagonista pode usar pH para escrever ou alterar algo inorgânico. Também pode usar o pH para escrever ou editar atributos, maestria e constituição, mas limitados apenas a Kim Yajin. Confuso, nosso protagonista se pergunta o que é isso, pois não lembra de ter escrito uma habilidade como essa em sua novel. E em uma nota mais abaixo, ele percebe que quanto mais Kim Yajin tiver importância, mais pontos pH serão ganhos. Ao ler essa informação, nosso protagonista chega à conclusão de que talvez ele tenha que aumentar sua importância dentro da novel. E se pergunta se o motivo de ganhar essas habilidades estranhas e seu laptop de volta seja para interferir na história principal do mundo. Como o fim de sua pergunta, uma tela brilha intensamente ao seu lado, mostrando que essa informação está bloqueada e só será liberada quando a história principal acabar. E agora, ele não tem mais dúvidas de que, para ele voltar à Terra, ele terá que interferir na história principal. Ele se senta frente ao notebook e fala que não tem garantia de que ele possa voltar para seu mundo e mesmo que não faça nada e fique só esperando chegar à última parte publicada, a informação desbloqueada pode não ser algo que ele queira.
mas pode acabar recebendo uma dica de como escapar desse mundo caso ele se envolva com os personagens principais. Uma tela então aparece perguntando se nosso protagonista vai investir seus pontos, e Kim Yajin fala que tem que ficar mais forte para entrar na história principal. Kim Yajin explica que em sua novel não havia algo como um sistema de subir de nível, porque basicamente não tem como aumentar seus atributos do jeito que quiser. Tendo o único jeito de fazer isso sendo através do uso de pontos que são um recurso extremamente precioso. E caso queira aproveitar esses pontos ao máximo, ele precisa investir em sorte. Sorte não é algo somente limitado a aumentar a chance de algum prêmio desconhecido em uma dungeon. Ela interfere em ganhar dinheiro, atributos bônus, relações interpessoais e muito mais. Esse é um atributo roubado que pode funcionar em qualquer coisa da sua vida. Claramente, um atributo invariável como a sorte não pode ser aumentado, mas talvez seja possível transformar seus pontos em pH. Ao fazer a conversão, nosso protagonista consegue transformar meros 10 pontos em 10.000 pH. Com isso, Kim Yajin não pensa duas vezes e coloca logo 9.000 pH em seu status de sorte. Com isso, uma mensagem aparece onde uma sorte misteriosa está fazendo efeito. Sua sorte era tão alta que aumentou a si própria, fazendo ela saltar para 9.1, deixando Kim Yajin surpreso por ela poder ser usada dessa maneira. Nosso protagonista fala que o protagonista da novel, Kim Sulyo, tem seu status de mana em 9.0 e esse seu resultado de agora pode ser considerado algo incrível. Mudando de assunto, ele fala que colocará o resto dos pontos em perseverança, pois ele precisa sobreviver aos treinos espartanos da Kubo. Com o aumento de status, uma sorte misteriosa entra em ação mais uma vez, fazendo o status de perseverança subir de 6.6 para 7.20. E nosso protagonista fala que sorte realmente é a melhor coisa. Mas acabando com a graça de Kim Yajin, uma tela de sistema preta e defeituosa aparece avisando que um erro que pode influenciar o enredo foi descoberto e uma nova regra é imposta onde atributos invariáveis não podem mais ser modificados por pH. Kim Yajin reclama, mas entende que tem limites para abusar do sistema. Mesmo com isso, ele ainda foi capaz de aumentar sua sorte e perseverança. Mas parando para pensar, ele tem 10.000 pH por ser um novato. Pensativo, ele fala que antes de usar esses pontos, vai pensar melhor primeiro. Voltando para a sala de aula, alguém parabeniza os cadetes pelo treinamento matinal de hoje e então diz que vai se apresentar. Seu nome é Kim Soo-yuk, o instrutor que estará encarregado deles esse ano. Seus pontos de ranking são 3.850, ocupando a posição de número 9.737 no ranking mundial. E pela classificação da associação, ele é um ranking médio-alto, nível 5. Ele então dá sua apresentação por encerrada e diz que está na hora de começar as coisas para valer. Ele fala para todos que a Kubo não é um parquinho de diversões, e que aqui todos vão ser avaliados unicamente pelas notas. Caso não alcancem o mínimo, serão reprovados. Estatísticas mostram que menos da metade das pessoas que se formaram na Kubo passaram sem nenhuma reprovação. Nesse lugar, eles estão sendo transformados em heróis, e a todo momento, serão julgados por padrões excessivamente altos e rígidos. Encerrando a explicação, ele pede que todos se levantem e o sigam para fora. E nosso protagonista sabe bem que esse é o dia da escolha da arma principal. Em outro lugar, numa sala bem protegida, o instrutor a abre usando sua digital, impressionando todos os cadetes, e uma enorme sala se mostra à frente deles contendo tudo e quanto é tipo de armas que já foram usadas pela humanidade. Enquanto todos estavam maravilhados, o instrutor manda todos se apressarem e escolherem logo uma arma. Ele avisa a todos que não poderão trocá-la pelos próximos 6 meses, então pede que escolham com cuidado. O protagonista da novel nem pensa muito e já escolhe de primeiro uma linda katana. Em seguida, vemos uma ruivinha que escolhe um arco recurvo preto no estilo oriental, e em seguida, muitos outros alunos escolhem suas armas um a um sem muitas dificuldades. Kim Yajin percebe que eles escolheram as armas sem muito sofrimento. Então, está na hora de nosso protagonista escolher a dele. Ele enfatiza que precisa ter cuidado, pois não pode usar armas normais como os outros cadetes graças a seus baixos status. E mesmo que ele aumente seus atributos agora e tente usar armas complexas, o resultado será muito pouco para o tanto de esforço que ele terá que fazer. Então,
ele tem que escolher sua arma principal visando algumas coisas. Ele precisa de algo que seja fácil se adaptar e de preferência algo que ele já usou em seu mundo. E sem pensar muito, ele aponta sua mão em direção à sua arma perfeita. Sua escolha gerou uma reação não muito boa nos outros cadetes, surpreendendo até mesmo o instrutor, que arregala os olhos após ver a arma. Nosso protagonista estava com uma arma de fogo em suas mãos, mais precisamente uma Glock, e o instrutor, em tom sério, pergunta se ele vai mesmo escolher essa arma. Oi pessoal, o vídeo de hoje trouxe mais uma obra incrível, espero que todos tenham gostado e se curtiram deixem um like e comentem parte 2 para mim saber se gostaram, e compartilhem para ajudar a mais pessoas conhecer o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.